Davi Miranda. Claro que eu estou falando especialmente para os fanáticos e não para aqueles que eram admiradores ou gostavam da pessoa Davi Miranda. Eu vou aqui trazer algumas curiosidades para que o povo acorde do mundo da ilusão, desperte-se da loucura, ressuscite entre os mortos e Cristo então esclarecerá que não se deve adorar homens ou se apegar ou coisa semelhante. Eu começo com essa primeira curiosidade. Isso tanto em reunião, como, se eu não me equivoco, até na autobiografia do Ao Meu Lado, e como em programa de rádio, Ereni Miranda, a esposa do Davi Miranda, que muitos gostam de saudar o Davi Miranda, mas nunca conviveram com o Davi Miranda, não sabe como é que é. A pessoa que sabe é só a Ereni Miranda. Então, certa feita, ela disse que ele estava incomodado com algum problema, não sei se era em casa ou na igreja, e deu lá uma bicuda, um chute, empurrou, vamos colocar um chute, numa lixeira que tinha lá. Uma lixeira que se tinha. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas não é um santo? Não, um santo é carne e osso, né? Se indigna. Outra curiosidade, lá antes mesmo de ele fundar a própria IPDA, para quem não sabe, ele passou por 3 denominações. Uma nós sabemos, que foi a na qual ele se converteu, a Igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus. E numa dessas denominações que ele passou, diz ele, isso disse na autobiografia, que houve uma briga que ele estava fazendo lá, fazendo um local não dá, estava fazendo um buraco para extrair água num determinado local para a igreja e deu uma briga entre os obreiros e aí começaram a perseguir ele, segundo o que disse, inveja. E principalmente porque em 3 ou 6 meses ele já estava como dirigente de igreja. Agora, um detalhe que passa batido nessa passagem. Ele pregava sempre sobre divisores, sempre contra aqueles que saiu da IPDA e abriu o ministério. Mas ele veio de 3 denominações, ou, se não, da própria Igreja Pentecostal Jesus Cristo. Então, ele foi um divisor da Igreja Pentecostal, Jesus Cristo não, da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus. Pentecostal Jesus Cristo é do outro que saiu da IPDA. Ele veio da Maravilha de Jesus, então. Ele foi um divisor da Maravilha de Jesus. Na lógica. E teve picuinha lá. Outra curiosidade que muitos não sabem, a IPDA no início, com o aval e a permissão dele, podia os membros ver televisão, os obreiros tinham bigode, barba, ele aceitava pessoas de outros ministérios em cima do púlpito, tinha aquele acordo. Segundo ele, tinha 8 denominações com a mesma doutrina e depois, não, porque não sei o quê, porque não tem costume, porque não tem isso, porque tem aquilo. É necessário saber dessas coisas porque as pessoas esquecem que o homem muda de acordo com o passar do tempo. E que, por mais que apareça, no caso do mundo espiritual, ser santo, necessariamente santo no sentido de ser perfeito em tudo, não existe. Muito bem, isso aí. Outras curiosidades, aí outros vão dizer assim, mas você só está trazendo curiosidade ruim, por que não traz curiosidade boa? Já tem aí no canal, se procurar tem, né? Eu estou fazendo esse vídeo de curiosidades para atacar os haters mesmo. Eu quero que os haters venham aqui nesse canal, aqui. Eu quero que eles venham no vídeo e que façam crescer o canal, né? Agora eu quero fazer o oposto. Outrora eu estava me colhendo aqui para não fazer vídeo. Agora eu quero fazer vídeo com esses haters doidos aí, que eu tive que tirar até os comentários lá daquele vídeo do que eu falo da Leia, porque eu li na notícia
que o Sérgio Sora disse na época para o jornal e delegacia ou para o policial que o Davi Miranda agredia a esposa. Está lá registrado na revista. Para que eu fui dizer isso? Eu que sou mentiroso. Por que vocês não vão lá incomodar o Sérgio Sora? Foi o Sérgio Sora que disse, está registrado ali na revista e está registrado na delegacia. Aí vem uns filhos do diabo. Você limpa essa boca. Você limpa a sua boca para falar do Deus na terra. O Deus na terra. Tristeza, né? Eu queria que Deus permitisse e desse coragem para a irmã Irene abrir a boca dela, porque a única que pode revelar os podres do próprio grande santo Davi Miranda é ela mesma. Tomara a Deus que antes dela morrer ela conte muitas coisas meio que indiretas, mas conte. Para o povo parar de ser fanático. Ainda vão dizer que é mentira, que ela está se levantando contra o certo. Porque o certo é falar a verdade. Se inclusive isso aí é fake news do Sérgio Sora, se o Davi Miranda nunca agrediu ela, ou nunca brigou com ela, ou nunca fez coisa nesse sentido, era bom ela falar. Talvez possa causar escândalo maior ainda, e aí possa perder membros por ela abrir a boca. Talvez é por conta disso que ela não abre. Mas ela deverá abrir se der que tem alguma coisa nesse sentido. Né? Eu sei como é que é esses extremistas. Esses extremistas são assim. Eles gostam de combater os outros, mas da sua família, não. Os seus erros, não. Melhor dizendo, seus erros. No entanto, todavia, é óbvio que se pediu perdão, Deus perdoou. Eu me recordo certa feita, e faço aqui o registro. Não sei se eu tenho esse áudio ainda, mas certa feita ele chamou ela, acho que era num aniversário da igreja, ou algum aniversário de alguém, ou dele, alguma coisa. Eu sei que ele chamou ela e disse assim, a minha princesa, vem cá, minha princesa, que é a minha esposa, Ereni, que sempre esteve junto comigo. Ali foi um ato público de humildade, pedir perdão pelo menos, ou um ato nobre da parte dele. Se foi hipocrisia ou não, mas pelo menos fez aquilo ali numa pregação que eu me recordo. Ok? Agora, tomara a Deus que a Ereni abra o bico dela, fala tudo, inclusive outras coisas aí. Porque esse povo é fanático. Outra coisa que o povo sempre combateu, achando que o Davi Miranda fazia a mesma coisa. Não, Davi Miranda não vê televisão, não lê jornal, não vê isso, não faz aquilo. Tá, televisão não via mesmo, mas lia jornal. Quem confirmou isso foi a Leia, que era assinante de jornais, ele lia jornal. E o povo na época dizia que era pecado, né? Porque tinha aqueles que seguiam aquilo que o Davi Miranda falava e tinha aqueles que queriam seguir algo que nem o Davi Miranda falava. Eles acreditavam e colocavam como regra, colocavam mais fardo sobre o povo. Outra coisa, né? Isso aí tem história, tem pano para manga, só para contar sobre isso aí. Questão de cabelo, presbítero criando doutrina dizendo que o cabelo tinha que ser raspado, não poderia ser como eu passei nessa época, não poderia ser como esse meu aqui, outras coisas já exageradas por aí. Mas essa é uma outra curiosidade, ele lia jornal, né? Se informava. Provavelmente via coisa que acontecia na internet também. Provavelmente se ele via vídeo, via pelo YouTube, que existiu o YouTube desde 2005. O povo. Inclusive, falava com pessoas ligadas a outros ministérios. Quanto à partida, nós éramos doutrinados a não falar com ninguém de outro ministério, porque era pecado. Mas ele falava com a própria irmã dele, as próprias irmãs. A Araci estava na Assembleia, depois voltou, e a Nani sempre esteve lá no ministério que ela criou, e ele falava com ela. Falava com aquele outro pastor lá que ungiram ele, que estava em outro ministério. As hipocrisias. Por isso que eu digo, a pessoa seguir só por aquilo que a pessoa diz. E é um grande erro. Só pela figura pública. Eu tenho muitas curiosidades para contar nesse sentido aí, né? Muitas curiosidades. Agora, contar só o lado bom da história pode ser maravilhoso, né?
principalmente para os fãs. Mas tem que se dizer a verdade. Falando de ato curioso, aprovaram na cidade de Itapeva, em São Paulo, a mudança de uma praça do logradouro dela para o nome do missionário. No bairro para cima ou cima de Itapeva, São Paulo, tem uma praça lá que era intitulada Bosque, virou Praça Davi Martins de Miranda. Só que é uma praça, me parece meio pequena, tentei procurar no Google. Isso surgiu de notícia, já tinha isso, obviamente, sido pedido em 2015, logo que ele faleceu, mas me parece que recentemente isso aí que se cumpriu. Já tinham feito uma rua aí, né? Aí fica famoso, né? E já era famoso em São Paulo, então tem que fazer. Tudo ato também político e que foge um pouco da questão da igreja, mas é uma curiosidade, querendo ou não, depois da partida dele, né? Vida póstuma. Vamos lá. Como é que tem mais alguma curiosidade? Eu acho que por hora é só isso aí, né? Isso aí já serve para deixar os haters doidos. Mas a língua, quem é que disse que ele deu um chute um chute lá na lixeira? Outra curiosidade aqui para deixar os haters mais doidos ainda. Davi Miranda amava seus filhos como seus netos, deu um carro pro Davizinho quando ele tinha 18 anos e levava o Davizinho pro centro de treinamento do São Paulo e da Portuguesa, porque o Davizinho também foi jogador da Portuguesa e um pouco do São Paulo. Levava lá. Vou levar meu neto para jogar, para treinar, porque é meu neto, né? Porque é meu São Paulo, que um dia eu torci pro meu São Paulo. É isso aí. Aí pregava contra futebol. Aí pregava contra os filhos ou netos jogando bola em casa com os pais ou avós. Claro que depois isso foi mudado no regulamento interno. Mas isso aí a família nunca vai revelar, porque é um bastidor, um podre, um abafado, vão falar. Imagina, vai desonrar a honra dele, né? Vai desonrar a honra dele é complicado, vai denigrir a honra dele. Né? Denigrir não, a verdade é verdade, ninguém está dizendo de uma mentira. Vários pastores me contaram isso, inclusive pastores que viviam com ele lá, principalmente um que vivia com ele lá, depois foi para fora. Ele, a sobrinha dele, todos viram. Quando isso estourou lá em 2007, 2008, quando isso foi dito, eu fiquei, não, deve ser mentira desse pastor. Esse pastor é contender, esse pastor, ele quer abrir um ministério, ele é contra o missionário. É. E por aí vai, né? Agora eu pergunto, será que ele não tinha uma TV em casa e não via? Apesar de dizer que não tinha. Sei também, né? Mas isso é de menos, dessas curiosidades. Aí os reis vão dizer assim, sim, fala dos milagres. Foi um grande homem de milagre. Já tem vídeo. Tem as virtudes e tem os defeitos. Tá bom? Haters. Vocês dizem que eu tenho que lavar minha língua para falar. Minha língua está muito bem lavada, muito bem purificada para estar falando o que eu estou falando, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Diferente de vocês que não sabem nem o que fazem no mundo. E que só sabem defecar pelos dedos nos comentários. E vão lavar as vossas mãos que estão contaminadas com a merda que vocês fazem aí nos comentários, com os comentários, tá? Porque lá no céu só entra coração puro e mãos limpas, ó. Escrever mentira, criticar quem está falando a verdade, é defecar, é mãos impuras, né? Xingar, falar um monte de coisa que vocês andam falando aí, porque vocês só veem nos vídeos que eu falo disso aí, né? Davi Miranda, IPDA, outras coisas, pregação, oração, aquelas coisas. Às vezes eu fico pensando, nem sei porque eu perco tempo em querer pregar aqui nesse canal, porque eu só quero saber da porcaria da IPDA e da porcaria. Porque para Deus é porcaria, da instituição ou de quem quer que seja pastor. Porque nós somos todos porcaria diante de Deus. Somos nada. Essa é a grande realidade. Somos nada. E o meu intuito aqui com esse vídeo é que os fãs deixem de ser fã, que vão ser seguidores de Cristo, deixem de ser idólatras. Querem admirar? Admire quem quer que seja. Agora,
Não coloque eles acima de Deus, não brigue por conta do seu admirador, do seu ídolo, tá? Porque vocês não são cristãos, não. Sinto muito lhes dizer, eu não ando brigando aqui com ídolo nenhum, só ando falando o que tem que ser falado. A minha questão aqui é sempre com os fãs e idólatras, não é com a pessoa do Davi Miranda, da família dele ou quem quer que seja os outros. Porque a gente fala as coisas aqui e vem refutar a gente para dizer que a gente está mentindo. E Deus é testemunho que não tem nenhuma mentira do que eu falo aqui, com relação a essa instituição e até o que sair de noticiário. Não tem nada. Até porque o que eu ganharia com mentiras, com fofocas? Que a mentira é uma fofoca. Agora, quando é mentira é verdade, não é fofoca, é comentário. É diferente. Outra coisa para os fanáticos, eu nunca fui contra o Davi Miranda e nem o Davi Miranda foi contra mim. Seus fanáticos, vocês não sabem nem que eu estive em reunião com o Davi Miranda, que o Davi Miranda respondeu e-mail meu, fax meu e outras coisas mais. Vocês não sabem. Tem aquele que vem dizer o seguinte: você cuspiu no prato, não sei o que, não sei o que. Eu não ganhei nada de PDA até hoje, nunca ganhei nada, ok? O que eu estou cuspindo no prato? Que prato que eu estou cuspindo? Estou pregando é a palavra e comentando os fatos. Encerrando porque esse papo me cansa. Abraço e até a próxima.